Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta noite, a qual o Senhor tem nos concedido, para que possamos estar aqui na casa dEle, adorando, bendizendo, agradecendo a Ele, porque Ele é bom e porque o Senhor nos tem ajudado até aqui. Gostaria de fazer menção da palavra de Deus, para que possamos refletir um pouco, meditar naquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas e naquilo que nós podemos esperar em Deus e somente nele. Mesmo porque estamos passando por alguns dias difíceis, alguns dias de tribulação, alguns dias de angústias, dores, sofrimentos, perdas, em alguns momentos das nossas vidas, porém, mediante a palavra de Deus, nós vamos refletir um pouco, para que possamos ter esperança, e essa esperança ela não venha desvanecer, muito pelo contrário, essa esperança ela venha crescer na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, nesta noite eu quero convidar para que possamos fazer uma leitura, um texto base, depois nós vamos entrar em alguns outros textos para entender o que é que Deus tem para nós nesta noite. Provérbios capítulo 16, versículo 20, diz assim, Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Duas coisas aqui de suma importância para as nossas vidas. Primeiro, estarmos atentos à palavra de Deus. Segundo, a confiança em Deus, a confiança no Senhor, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, mas o que importa é se verdadeiramente nós confiamos em Deus e se atentamos, como diz o texto, prudentemente para a palavra. E o texto ainda diz que aquele que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. Então essa é uma diferença daquele que atenta para a palavra de Deus e aquele que não atenta. O texto vai dizer em um dos livros proféticos que haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ou seja, aquele que atenta para a palavra de Deus é o que serve a Deus. E aquele que não atenta é justamente aquele que não serve a Deus. Mas nós temos aqui em cima desse texto duas coisas, ou seja, a palavra e a confiança no Senhor. E nisso aqui eu quero trazer um tema para a nossa reflexão, confiando em Deus e na sua palavra. Ou seja, duas coisas, confiando em Deus. Primeiro, a nossa confiança tem que estar terminantemente na pessoa de Deus, no caráter imutável de Deus, para que nós possamos viver uma vida cada dia mais, uma vida que alegre a Deus, uma vida que venha verdadeiramente engrandecer o nome do Senhor, uma vida que venha magnificar o nome do Senhor. É certo que sabemos que os cultos, eles estão, em alguns lugares estão suspensos, algumas igrejas estão fechadas, por exemplo, esta igreja. No momento só eu me encontro aqui junto da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em algumas igrejas, em outros lugares, está tendo culto com os devidos cuidados. E isso, queridos, é para que nós atentamos para o que diz a palavra de Deus, os dias que estamos vivendo. Eu vejo pessoas desapercebidas, eu vejo pessoas desconfiantes, descontentes, pessoas murmurando, pessoas falando aquilo que não deveriam estar falando, pessoas fazendo aquilo que não deveriam estar fazendo. Por quê? Porque elas não confiam em Deus e não se atentam prudentemente para a palavra do Senhor. E isso nós precisamos guardar conosco, porque o Senhor Jesus está voltando e as coisas
Alguns dizem que vão melhorar. Gente, a própria Escritura fala sobre apostasia, sobre tribulação, sobre o abandono do amor. E se isso fosse só lá fora no mundo, tudo bem, a gente até dava um desconto. Mas não, isso vai acontecer em meio ao povo de Deus. Goste quem gostar, aceite quem quiser aceitar, concorde quem quiser concordar. Mas o que o Senhor Jesus deixou claro foi isso. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. O Senhor Jesus está vindo buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. Um povo seu, zeloso, de boas obras, para estar com ele. Mas em cima desta palavra, esse texto de Provérbios 16 e 20, que nós podemos confiar em Deus e na sua palavra. Porque o próprio Cristo, ele nos dá algo muito maravilhoso. O Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 18, diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O que é que eu entendo aqui? Nada. Absolutamente nada foge do controle do Senhor Jesus. Todo o poder está nas mãos dele, no céu e na terra. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, tudo que nós estamos vendo e vivenciando e presenciando, nada disso está fora do controle de Cristo. Ele ainda continua com o poder nas mãos, ele continua sendo dominador de todas as coisas. E essa situação calamitosa que nós estamos vendo nos quatro cantos da terra não está fora do controle dele, ele está no controle. O Senhor Jesus, ele está no controle porque todo o poder, não é um pouco do poder, é todo o poder, todo o pleno poder, no céu e na terra, está nas mãos dele. Por isso que eu disse um pouquinho antes, que nós devemos atentar o quê? Para o que está escrito na palavra. Porque se nós estamos atentando prudentemente para a palavra, as situações adversas, elas não vão produzir em nós o medo, o temor de derrota, de perda, não. Por quê? Porque está tudo nas mãos de Cristo. E se nós estamos em Cristo como novas criaturas, nós estamos cientes que Ele vai voltar a qualquer instante. E toda esta situação, para aqueles que amam a Deus, aqueles que esperam em Cristo, é transitória, é passageira. Porque o Senhor tem promessas para as nossas vidas, o Senhor, Ele tem galardões para nós, Ele tem vitória para o povo dele. Mas para isso precisamos estar atentando prudentemente para a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, Ele é muito claro quando, nos seus textos, nas suas falas, aqui em João 16, e eu acho interessante que o Senhor Jesus, Ele não prometeu facilidade. O Senhor Jesus não prometeu que as coisas aqui, a situação na terra seria fácil. Pelo contrário. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Se o próprio Cristo ele disse que enquanto nós estivermos aqui na terra, neste mundo, nessa carne física, que envelhece a cada dia, sujeita a aflições, a dores, a enfermidades, e Ele não nos poupa disso, muito pelo contrário. Nós estamos suscetíveis a isso. Mas o que eu acho interessante no Evangelho de João 16, 33, é que depois que Jesus fala tudo isso, Ele diz: mas tende bom ânimo. Ou seja, o que vai fazer a diferença é o ânimo que está em nós. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, a nossa caminhada na terra até a volta de Cristo para nós, seja no arrebatamento ou na nossa morte mesmo,
vai ser se nós temos um bom ânimo. Vai ser se nós estamos verdadeiramente crendo na palavra, tentando para a palavra. Vamos ter dificuldade? Sim. Mas ele disse que voltaria para arrebatar o povo dele. Ele disse que voltaria para buscar o povo seu. E quando eu atendo para esta palavra, entendo. Jesus, ele disse, vai ter aflição. Então vai ter aflição. Nós não vamos ser poupados das aflições. Mas quando a gente tem bom ânimo, a gente olha para a situação adversa, não, realmente tem problema, essa situação está no mundo, as mortes estão ali, é verdade, sim. Mas Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a Satanás e os seus demônios, Jesus continua com todo o poder no céu e na terra, está nas mãos dele. Essa é a diferença. E ele diz que enquanto estivermos no mundo, teremos aflições. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Atos dos Apóstolos 14, 21 e 22, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, as tribulações elas vão nos acompanhar, as dificuldades elas vão nos acompanhar, os problemas eles vão continuar. As Escrituras, elas não nos isentam disso, elas não escondem isso daqueles que querem servir a Cristo e servirem a Deus. Pelo contrário, o texto é claro, olha, muitas tribulações, não são poucas. Então, as pessoas hoje, elas estão atormentadas, estão atordoadas, estão comendo, porque lhes falta o conhecimento das Escrituras, a fé na palavra de Deus. E quantas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus? O resultado é isso aí: histeria, aglomerações, medo da morte, sendo que Jesus já venceu a morte, e nós vamos ver isso lá no final do tema, da mensagem. Mas o importante é que nós venhamos entender isso, tendo confirmado o ânimo dos discípulos. Mais uma vez está aqui o texto, o bom ânimo. Qual é o teu ânimo? Como que você está neste momento? Em meio à situação, ao caos, em meio à pandemia que está aí, mundo afora, em meio a tantas mortes, em meio a tantas dores, aflições e perdas, como está o teu ânimo? A diferença é se você está animado em Cristo. A diferença é se o Espírito Santo está trazendo ânimo para a tua vida, para você passar por este momento de aflição. Esta é a diferença. Em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, o apóstolo Paulo no momento de dificuldade que os irmãos de Roma iriam passar, e Paulo vem trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo em meio aos problemas que estariam por vir. Olha o que Paulo fala aos irmãos de Roma, Romanos 8, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Veja o que Paulo lista aqui. Quantas coisas ele lista aqui?
Quais dessas coisas poderiam nos separar do amor de Cristo? Ele faz uma lista. 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui eu chamo a tua atenção para isso. Em Cristo nós somos mais que vencedores em meio a toda e qualquer situação adversa. Tem problema? Sim. Tem morte? Tem luta? Tem dificuldade? Tem perseguição? Tem nudez? Tem espada? Sim, é verdade. Tem dores? Tem sofrimentos? Tem perdas? Sim, é verdade. Não estamos isentos disso. Mas o que Paulo deixa claro aqui, mas em todas estas coisas, é nessas coisas aqui. Não é no bom carro, não é no dinheiro, não é na boa casa, não é na geladeira cheia, não é nada disso. Em meio a estas dificuldades é o que Paulo está dizendo. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a Bíblia vai dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então em Cristo nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Nenhuma situação, ela tem o poder de nos separar de Cristo, a não ser que nós queiramos abandonar Jesus. E a não ser que nós não queiramos receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, das nossas almas. Mas nós não estamos isentos de problemas, é isso que eu quero trazer para ti nesta noite. Nós não estamos isentos de problemas, porém, em meio a tanto problema, nós somos mais que vencedores somente em Cristo. Mais que vencedores em Cristo. E as Escrituras, irmãos, ela vai nos levar a fazer algumas reflexões. Por isso que o texto lá em Provérbios 16:20, aquele que atenta prudentemente para a palavra. Temos que atentar para o que diz a Escritura, não é para o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, não. Mas é o que está escrito. E para finalizar este primeiro trecho, deixando você informado de que vamos ter problemas, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11 e 8. Olha o que diz Eclesiastes 8, 11. Aliás, 11 e 8. Eclesiastes 11 e 8. Mas, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Por mais que a gente se alegre em muitos momentos, e Deus quer realmente produzir isso em nós, que nós sejamos alegres, contentes, felizes, satisfeitos, sim. Porém, nós precisamos também lembrar que vai ter dificuldade. Nós precisamos lembrar que vai haver momentos difíceis, momentos de choro, de tristeza, de perda. E isso faz parte da totalidade da Bíblia. Isso faz parte da totalidade da Bíblia.
Observe a vida de Jó. Um homem, ser humano, como eu e você, um ser humano, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Dá uma olhada no testemunho que Deus dá acerca de Jó, o patriarca. E mesmo sendo este tipo de homem, nesta estirpe, nesta qualidade, com todas essas características, Deus não poupou Jó do sofrimento. É lógico, tem um porquê, a gente sabe disso. Tem um porquê. Uma luta entre as trevas e a luz, entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade. Sim, a gente sabe disso. Mas mesmo Jó, sendo esse tipo de pessoa, tendo essas características que o próprio Deus fala sobre Jó, Jó passou por tanta dificuldade, perdeu, é lógico, lá na frente ele ganhou. E isso aponta para nós para onde? Talvez aqui a gente possa perder muitas coisas, mas aponta para um tempo diferenciado, um tempo muito melhor, que é o futuro, que é a eternidade com Deus, na pessoa de Cristo. Mas quantas pessoas, em meio às dificuldades, começam a blasfemar de Deus, começam a duvidar do caráter de Deus, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, nessa primeira parte, eu quis passar justamente isso, que nós vamos ter problemas e dificuldades, e que a Bíblia Sagrada, ela mostra claramente isso. E que Deus, ele não nos isenta desses problemas, das aflições do tempo presente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Paulo, o apóstolo, ele é chamado por Cristo, e Jesus fala para Barnabé, aliás, para Ananias, fala para Ananias que Paulo iria sofrer muito por amor a Cristo e por amor do Evangelho. São as aflições, são as dificuldades, são as lutas. E o apóstolo Paulo foi preso, chicoteado, apedrejado. Esse texto aqui de Atos 14, um pouquinho antes, versículos 16, 17, 18 até o 20, vai dizer que Paulo ele foi apedrejado quase até a morte. Faz parte das aflições, das dificuldades, dos problemas, das lutas deste tempo presente. Confiando em Deus e na sua palavra. Agora observa a nossa confiança em Deus. Observa o que Deus faz por nós. Se nós, é claro, confiarmos nele, esperarmos nele. Isaías 40. Eu acho esse texto muito interessante, muito rico para nós. Nos dias de hoje, mas serve como base para a caminhada cristã. Isaías 40, a partir do 28, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. 31. E esse 31 eu quero que você tome posse. Eu quero tomar posse para a minha vida, eu quero que você também tome posse. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Essa é a diferença. A diferença de confiar em Deus é justamente que nós temos uma fonte eterna de renovo. Seja o renovo espiritual, seja o renovo físico. Eu falo por experiência. Mas o texto é claro, somente aqueles que esperam nele, que confiam nele. Esperar em Deus é confiar nele, é confiar no Senhor, para que as energias sejam renovadas. Talvez muita gente nesse tempo esteja perdendo energia, esteja perdendo tempo, força, vigor, porque não espera em Deus, não espera no Senhor, não confia nele. Nós não sabemos até quando essa epidemia ela vai durar, mas Deus sabe. Essa situação pegou Deus desapercebido ou desprevenido. Muito pelo contrário. Tudo está debaixo do poder de Deus. Ele segura, ele sustenta, está tudo nas mãos dele. Isaías faz questão de dizer, mas os que esperam, o Senhor espera nele. Espera em Deus. Renova suas forças. Se você ia parar a caminhada, renova suas forças e continua a caminhada. Espere em Deus. Ele tem renovo para a tua vida. Ele tem renovo para a tua alma. Ele tem renovo para a tua mente. Ele tem renovo para o teu coração. Ele tem renovo para o teu espírito. Espere em Deus, confia nele. Busque ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Vamos invocá-lo enquanto ele está perto. Vamos sair de todo o mau caminho. A falta de fé é um mau caminho. A falta de confiança em Deus é um mau caminho. Espere Deus. O salmista no Salmo 46. O salmista no Salmo 46. Olha o que ele disse. Salmo 46, verso 1 a seguir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observa que Deus não é socorro presente nos momentos fáceis, é na angústia, é na dificuldade, é na adversidade, é na luta. É na perseguição, é na prova. É nesse tempo. Que Deus é, não é que Ele será, ou já foi. Ele é presente. Continua sendo nosso. Não é só meu. É nosso. Refúgio, lugar de onde a gente se esconde, onde a gente é guardado. E fortaleza, lugar onde a gente não se abate. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. As águas de Deus estão aí trazendo refrigério, trazendo descanso, trazendo renovo. Essas águas, elas apontam para a pessoa bendita do Espírito Santo. Por que será que muitas pessoas hoje estão vivendo tempos de aflição e de angústia e de incerteza na vida? Porque lhes falta a pessoa do Espírito Santo nas suas vidas. O consolo do Espírito Santo, essas águas, essas correntes que alegram a cidade do grande Deus, é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Mas para isso Deus precisa ser o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia, para que eu possa desfrutar dessas correntes de águas que alegram a cidade de Deus. Verso 5. Deus está no meio dela.
controlando tudo que está ao redor. Deus está no controle. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Observa, Deus está no meio, contemplando todas as direções, observando tudo e todos, todas as circunstâncias, todas as situações, todas as lutas, todas as angústias, todos os problemas, todas as catástrofes e calamidades do mundo. Mas Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então é nesse tempo. É nesse tempo que Deus é socorro bem presente. Ainda nos Salmos, Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Observa isso. Somente os que confiam, não é para qualquer um, é para os que confiam no Senhor. Serão como o monte Sião, que não se abala, em meio à luta, em meio ao problema, em meio à dificuldade, à adversidade. Mas permanece para sempre. Verso 2. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Isso é segurança. Deus está à roda do seu povo, Deus está no meio do seu povo, Deus está guardando o seu povo. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que o tema é confiando em Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a tua confiança? Ou no que você tem depositado a tua confiança? Os que confiam no Senhor, não é em qualquer um, é no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abala. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter perda, vai ter dor, vai. A espada pode vir, sim, é verdade. As perdas, os sofrimentos, as dores, as tribulações. Mas nós vamos permanecer na pessoa bendita do Senhor Jesus. E sabe qual é o desfecho de tudo isso? A confiança em Deus e na sua palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Porque nós estamos vivendo um tempo, um momento diferenciado, a qual ainda não havíamos visto na atualidade. E nós precisamos entender uma coisa. Aqueles que morrerem em Cristo, a vida eterna já está ganha. E talvez porque hoje pouco é falado sobre a vida eterna, a preocupação maior de muitos são com os bens temporais, palpáveis, tangíveis, visíveis. A vida eterna tem que se deixar de lado. Mas olha o que diz o texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Espera um pouquinho. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Esse mistério maravilhoso é
vão morrer, vão passar pela morte. Há uma esperança somente para o povo de Deus. O grupo do arrebatamento da igreja não passa pela morte. É o que Paulo está dizendo. Eis que vos digo o mistério da verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por isso que eu disse, confiança em Deus e na sua palavra, porque a palavra de Deus, e Deus ele é fiel. Ele vela pela palavra dele para cumprir. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que maravilha! Mas justamente porque falta esse tipo de mensagem para a igreja, para as pessoas, para todas as pessoas da terra, as pessoas estão com medo, na atual circunstância, no atual momento. Se Deus permitir que a morte nos pegue, ainda há uma esperança da ressurreição para aqueles que morrem em Cristo, ressuscitarem incorruptíveis. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade, vida eterna. A maior promessa do Senhor Jesus para o seu povo, para a igreja dele, e para a humanidade que quiser receber a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Versículo 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Jesus na cruz do Calvário, ele já venceu a morte. Jesus, ele é mais que vencedor e nos fez mais que vencedores para ele. Glorificado seja o nome de Jesus. E justamente porque as pessoas elas não confiam na palavra de Deus, elas não acreditam, não dão crédito, elas perdem esta bênção e ficam com medo. Se Deus permitir a morte nas nossas vidas, é só um estágio transitório e temporário, porque Jesus ele fez uma promessa de vir arrebatar a igreja dele. Se nós morrermos em Cristo, nós vamos ressuscitar, como diz o texto. Primeiro, promessa de Deus não cai por terra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E mais, para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha o que Paulo disse. Olha a esperança de Paulo. Olha a esperança do apóstolo São Paulo. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, Deus tem uma glória muito grande, muito maior do que tudo que está acontecendo. Deus ele tem. E eu gostaria que você também fizesse parte do povo da promessa. Que você estivesse firmado nesta palavra. Como eu disse, por que eu li alguns textos falando sobre dificuldades e aflições? Porque é real, é uma realidade, uma verdade que nós não podemos fugir dela. Nem nós como igreja estamos isentos, muito pelo contrário. Talvez até mais do que as pessoas do mundo. Mas, mediante esta palavra e essas promessas, que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia,
Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que amam o Senhor, os que honram o Senhor, os que temem ao Senhor. Essas promessas é para este povo. E quem sabe você ainda não faz parte deste povo que vai herdar essas bênçãos. Quem sabe você ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus. Quem sabe você ainda não convidou Cristo para fazer parte da tua vida. Então eu te convido nesta noite a você fazer uma aliança com Cristo. Entregue a tua vida para Ele. Chame Jesus para gerenciar cada ponto da tua vida. Abra a porta para que Jesus entre e faça morada na tua vida. Porque Jesus, Ele só vai entrar na tua vida se você quiser. Se você não quiser, Ele fica do lado de fora. Porém, dessas bênçãos que eu disse aqui, você também não participa. Infelizmente. Ou quem sabe você faz parte daquele grupo que um dia serviu a Cristo, mas porque dos prazeres e valores do mundo se afastou, se distanciou. É noite de reconciliação. Se reconcilie com Cristo hoje, enquanto há tempo. Se reconcilie. O mundo está aí perecendo. Se reconcilie com Cristo, enquanto dá. Observa o que Ele tem para a tua vida. Observa. Mas precisa que você se arrependa dos seus pecados. Confesse Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que Deus possa abençoar. Ou quem sabe você faz parte daquele grupo que está fraco. Qual foi o texto de Isaías 40:31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A tua esperança tem que ser o próprio Deus. A tua esperança tem que ser o próprio Deus. Então que nesta noite todos nós possamos refletir no que foi dito, no que foi lido, no que foi ministrado. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos profetas falsos têm se levantado na terra. Analisa o que eu disse, pensa, pondera, pesquisa, vai ler os textos e faça um concerto com Deus por intermédio de Cristo. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.